Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia. Bom, ontem eu gravei à noite, mas eu gosto mesmo de acordar cedo para aproveitar o momento que só eu e Deus e os passarinhos cantando. Porque é melhor para a gente se ouvir a Deus e falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O de hoje está aqui, o título está como Ai de mim, né? E está aqui em Isaías 6:5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Uma visão acurada de Deus traz uma compreensão clara do pecado e uma percepção realista de si mesmo. Uma visão distorcida de Deus resulta em uma menor sensibilidade ao pecado e uma visão inflada de si mesmo. Isaías poderia estar satisfeito com a sua santidade pessoal, até o momento em que viu o Senhor em sua glória indescritível. O encontro de Isaías com o Santo Deus o fez imediatamente, intensamente consciente de sua própria condição profana e do pecado dos que estavam ao seu redor. É impossível adorar a Deus e permanecer o mesmo. O melhor indicador de que você realmente adorou o Senhor é um coração transformado. Será que nos conformamos tanto com este mundo pecador que estamos ficando satisfeitos com uma vida que não é santa? Será que afundamos tanto e tão longe dos padrões de Deus que, quando alguém finalmente vive como Deus pediu, nos é considerada essa pessoa super espiritual? Se compararmos nossa santidade apenas com aquele nós, se compararmos nossa santidade apenas com aqueles ao nosso redor, podemos ser enganados e levados a crer que estamos vivendo uma vida encontrado. Será que conformado? Espera aí, gente, que eu me perdi. Fui desligar o alarme que tocou aqui, desculpa. Podemos ser enganados e levados a crer que estamos vivendo uma vida consagrada. Aqui tá bem aqui, ó. Será que nos conformamos tanto com esse mundo pecador que estamos ficando satisfeitos com uma vida que não é santa? Será que afundamos tão longe dos padrões de Deus que, quando alguém finalmente vive como Deus pediu, nos é considerado como uma pessoa super espiritual? Vou pular pra cá, gente, porque aqui eu fui desligar ali. E ainda assim, quando nos encontramos no Santo Deus, a nossa única resposta será: ai de mim. Você não verá aqueles ao seu redor crendo em Jesus até que eles possam reconhecer a clara diferença entre você e o restante do mundo. Deus quer santificá-lo, pois Ele é santo. Quando Deus lidar com você, haverá um nível radical de pureza em sua vida, que é absolutamente diferente do que aquilo que o mundo produz. O mundo, incluindo os mais próximos a você,
serão convencidos de que você serve a Deus por meio da sua vida sagrada. Agora iremos para os livros de Gênesis do 4 ao 7. São 3 livros por dia, né? Para que a gente chegue lá no final do ano com a nossa leitura em dia da palavra, entendendo, meditando nela. Não é só ler, gente, né? A gente também tem que meditar para entender e compreender os propósitos de Deus, né? Para esses últimos tempos que Deus tem nos preparado, né? Deus quer nos preparar para a glória dele, para a chegada dele, né? Do Filho dele que vai vir nos buscar. Então fique atento na leitura, né? Mas também não deixa de praticar o que está escrito. Acabamos de ver aqui, né? Que se a gente se santifica mais, se afasta mais das coisas do mundo, né? Somos chamados de santarrão, somos chamados de, né? Espiritualistas, somos chamados de religiosos, né? Enfim, mas se a gente está fazendo o que agrada ao Senhor, lendo essa palavra, praticando o que aqui nela está, não importa o que os outros vão dizer de você, não importa o que diz de mim, o que importa é que o meu Senhor se agrade de mim. O que eu quero chegar é lá naquele dia dos portais e o Senhor dizer: entre bendito do meu Pai, entre no seu gozo celestial, venha receber o seu galadão, sua coroa. É isso que eu quero ouvir do meu Senhor. Então não me importo com o que as pessoas vão dizer de mim, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não vou em balada, eu não quero saber disso. Né? E assim eu quero passar isso também para os meus filhos, né? Para que eles tenham experiência com Deus. Cada um deles venha ter as suas experiências com Deus, porque eu tenho a minha. Por isso que eu estou na presença do Pai, porque eu sei as experiências que eu já tive com o Senhor e sei que Ele existe e sei que Ele é o galardoador da minha fé, sabe? Então que vocês também possam ter isso com vocês, convicto com vocês, que as coisas desse mundo vão passar. Tudo é passageiro, né? Mas a palavra do Senhor aqui mesmo diz, ela não passa. Vai passar gerações e gerações, mas a palavra do Senhor não vai passar. É tanto que eu estava olhando em Mateus, né? Que eu comecei a ler junto com a Bíblia. Vou ler Mateus 2 vezes, né? Que eu estou com outro programa de leitura de Mateus. A gente começou lá em Mateus. Só uma adenda aqui rapidinho antes da gente começar a nossa leitura. E Deus foi com as gerações. A geração de... Deixa eu pegar aqui que eu anotei, só um minutinho. O meu apontamento está aqui, ó. Do dia 1º de janeiro. Mateus, o capítulo 1 e o 2. Deus é o Deus de gerações. Eu observei que entre as gerações de Abraão até Davi durou 14 anos. De Davi até o exílio da Babilônia foram 14 anos. Do exílio até Jesus foram 14 anos. Então, assim, ele é Deus de gerações. Vai passar todas as pessoas, todas as maldades, e ele continua sendo Deus das gerações. Só que vai ter uma geração que vai se findar para que se torne só uma só, o reino do Senhor, né? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe nosso dia, né? Esse dia de hoje, 2 de janeiro de 2025, né? Que o Senhor nos ensine o que Ele quer falar conosco através dessa palavra. Que você possa pegar aí seu cafezinho, seu chá, seu chocolatado, sua água. No meu caso eu peguei água, né? E vamos para a leitura de hoje. Gênesis capítulo 4, são 3 livros por dia, tá, pessoal? Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva. Sua mulher Esta mulher concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz ao Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos,
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descalhou-lhe o semblante. Ficou triste, né? Então lhe disse o Senhor: Por que? Por que anda irados e por que descaiu teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Então está dizendo, né? Se a gente faz as coisas, que Deus, como Ele olha o nosso coração, nosso interior, então Ele já sabe de tudo, né? Então, se a gente faz as coisas dependendo da intenção que estamos fazendo, o Senhor vai se agradar ou não da nossa oferta, né? E se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O primeiro homicídio, né? Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. O que eu acho interessante é que, como o Senhor sabe, né, de tudo, Ele só faz umas perguntas para saber até onde vai a nossa conduta, né? As nossas verdades com Ele. Mas Ele já sabe de tudo. Com certeza, já que Ele já sabia que o Caim ia matar Abel, né? Caso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: O fizeste? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavar o solo, não dará a ele sua força. Será fugitivo e arante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanço da face da terra e da tua presença. Eis de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontra, voltando aqui, eu vou pegar o tripé, a gente tá balançando demais. Estamos aqui do outro lado, né? Aqui. Vamos ver se foca aqui, porque deu uma falhada. Pronto, voltei. Aqui, ó. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer quem matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, descendente de Caim. E coabitou Caim com uma mulher, ela concedeu, deu à luz a Enoque.
Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael e Meujael o Metusael. A Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitaram em tendas e possuíam gados. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubacaim, artífice de tudo. Artífice de tudo. Vamos lá para a próxima página. Gente, eu tenho que arrumar um jeitinho de fazer essa leitura com vocês aqui, sem balançar essa câmera, né? Vamos lá. Instrumento de cortante. E de bronze e de ferro. A imã de Tubacaim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai que posso dizer a vós. Matei um homem, porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomaram a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então foi a partir daqui, ó. A partir daqui, né, através de Enos, né, foi que começou a invocar o nome do Senhor, né? Então, aí já vemos a mudança, né? Quando a gente começa a chamar e clamar pelo nome do Senhor Jesus, as coisas vão mudar, né, gente? Os descendentes de Adão. Este é o livro de genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus e fez o homem e a mulher. Os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. No dia que fora criados, viveu Adão 130 anos e gerou filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os 2 dias todos da sua vida, Adão fora 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, viveu 780, 7 viveu 807 anos, que teve filhos e filhas, e todos os dias, 7 foram 912 anos e morreu. Enós viveu 90 anos, né? Depois que aqui tá falando que eles foi as datas que eles viveram, né? 90 anos ele gerou Cainã. Foi a data que eles foram gerando os filhos, né? Com a idade bem avançada, né? Hoje, com 90 anos, ninguém gera mais filho, né?
Mas naquela época, né, existia isso, né? Deus prolongava a vida. E depois, aí fala que depois, né? Depois dessa data que eles geraram filhos e filhas, provavelmente netos, né? Aí eles viveram ainda mais 912 anos. Hoje, né, já não existe essa data mais para nós, né? Que gerou Cainá, viveu Enós 815 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enós foram 905 anos. E morreu. Cainá viveu 70 anos. Aqui, ó. Com 70 anos começou a gerar o Maalalei, Maalalel. Depois gerou a Maalalel. Viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filha. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos. Você viu que vai diminuindo as idades, né? Gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filha. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui é onde já vi, não estudei sobre isso, né? Não sou nenhuma estudada da área da palavra, mas pelo que eu já ouvi muitos pastores falando, é que aqui que Enoque foi arrebatado, né, pessoal? Porque Deus tomou para si, né? Diferente do que os outros, né? A gente viu falando, morreu, né? Fulano morreu, mas quando chegou aqui em Enoque tá dizendo, já não era porque Deus o tomou para si. Então, tem uma diferença aí, né, pessoal? Vamos lá. Matusalém viveu 860 anos, gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 180 anos e depois gerou filhos e filhas. Gerou um filho. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes deram as filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a quem entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor
ao meu espírito, não agirá para sempre no homem, pois este é um carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe dera filhos, estes foram valentes varões de renomes na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependi de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem Cã e Jafé, né? Isso aqui, desde aquele de ontem que a gente começou a ler, o que mais era interessante é que nessa época, né, Deus andava com os homens daquela época, né? Isso era muito interessante. Hoje a gente tem a palavra e o Espírito Santo, né, para nos acompanhar, nos direcionar, dizer das coisas que estamos fazendo certo ou errado. Mas naquela época o Senhor estava com eles, né? Aqui falou, né? Que Noé andava com Deus, né? Ó, Noé achou graça diante do Senhor, né? E Deus, aqui, ó, Noé andava com Deus. Olha aqui, Noé andava com Deus. No Éden, Deus visitava Adão e Eva, né? Então, assim, era muito interessante isso. Quem nos dera hoje, né, a gente tivesse, não que a gente não tenha, né, o nosso Consolador, que é também Deus, mas eu acho que estar com o próprio Pai, naquela época, eu acho que era muito mais interessante, né? Que recebia do Senhor, né, os direcionamentos das coisas que não deveria fazer, do que estava agradando o Pai, né? É o que a gente quer que nossos filhos hoje façam, né? Que não seja só agradar a gente, mas é pro bem deles, quando a gente dá um conselho, né? Pais que já têm filhos aí bem grandão, né? Os meus ainda são pequenos, para que eles não se percam no caminho, né? Então, isso aqui é muito interessante. Eu acho interessante quando Deus andava com eles, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia da violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os viventes havia corrompido o seu caminho na terra. Não está diferente de hoje, né, pessoal? Não está diferente de hoje. Muita maldade no coração continua, né? Deus ainda nos deu uma chance através de Noé, né? Ele falou né, que não ia destruir mais a terra com dilúvio. Fez uma aliança conosco através do arco, né? Que botaram o íris, mas é só um arco, que é uma aliança. Ele fez uma aliança com Noé e falou: não destruirei mais a terra com água. Mas o ser humano ainda continua, nós continuamos errantes. Nós, né? Eu botar eu também, que eu também erro, eu também sou falha. Então, assim, nós continuamos errando ainda. Então, por isso que a vindoura do Senhor está próxima, né? Para que tudo isso se acabe de vez. Creio que agora não terá mais chance, né? Quem viveu até aqui com o Senhor viveu, quem não viveu vai perecer. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. Desaparecer, né? Seria isso. Fazer uma arca de tábuas de cumpistes, nela farás compartilhamentos e calo. Aqui foi quando o Senhor mandou, né? Noé fazer a arca. Calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo os farás. De 300 côvados será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado da altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentados na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas e dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Castigo, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que viver, de tudo, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Macho e fêmea. Porque se não há macho nem fêmea, não tem como ter gerações, né? Não tem como ter procriações. Então é macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, dos gados, segundo as suas espécies, de todos os répteis da terra, segundo a sua espécie, de cada espécie virão a ti para os conservares da vida. Leva contigo tudo que se come, ajudando-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Um homem obediente, né? Imagina, né, que fala, ele está falando aqui o tamanho dessa arca, né? E Noé obedeceu. E fala aqui mais pra frente que as pessoas achavam loucura o que Noé estava fazendo. Que da onde que saiu da cabeça dele, né? Fazer uma arquitetura desse tamanho, né? Que seria uma arquitetura, né, gente? Aí já tá bem, também já é a primeira arquitetura na face da Terra. Então, vem aqui a primeira a obediência, né? O que nossos pais, né? Adão e Eva não fez, aqui Noé fez, né? Obedeceu ao nosso Senhor, né? Então ele fez. Assim ele fez. Vamos lá para o nosso capítulo 7, né? Para nós encerrar. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, o macho e a sua fêmea, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e a sua fêmea, um macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, machos e fêmea, para conservar sementes sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias, 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor ordenara. Fácil não, gente, fácil não.
Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, as suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos, dos animais imundos, e das aves e todos os répteis sobre a terra entraram na arca, entraram para Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu, depois de 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes de grande abismo e as comportas do céu se abriram. Peraí, gente, tô tentando. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as suas mulheres e seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram machos e fêmeas que entraram na toda a carne como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. O dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, né? Porque até então ele estava parado ali, né? Então quando a água subiu, né? Emergiu, então assim a arca se levantou. Predominaram as águas e cresceram sobre a terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 corcovados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves como os animais domésticos, os animais selvagens, de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida, e as suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Abaixaram-se as águas, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias.
No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia aparecera o cismo do montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela e fizera na arca, e soltou um corvo, a qual, tendo saído, ia e voltava até que se secava as águas de volta sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele, né? Então essa é a história do dilúvio, né? Das maldades do ser humano. E é o que vai acontecer no nosso tempo de novo, pessoal. Né? No nosso tempo de novo acontecerá não um dilúvio, mas vai acontecer muitas guerras, já acontece, né? Vai acontecer, né? Lá em Apocalipse fala, né? Que vai cair pedra de fogo do céu, né? Então que a gente esteja atento à leitura da palavra, a praticar a verdade, a praticar a santidade, né? Sem santidade ninguém verá a Deus, né? Porque Ele é santo. É isso que Ele fala. Se errarmos hoje, pedimos perdão, né? Deus está preparado para nos perdoar. E é isso. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, se Deus quiser.